Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos, boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Nós vamos fazer a leitura da lição 109 do livro Vinha de Luz. Nisto conheceremos. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes foram necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade os que nos aborrecem, cooperando espiritualmente pela ação e pela oração, em benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no Supremo Poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos. Carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma, à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados. Amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Bom, esse texto vem nos chamar a atenção, a reflexão, para que a gente possa pensar como é que nós temos sido conhecidos diante de Deus, nosso Pai. Não diante dos nossos irmãos da terra, não diante dos julgamentos, dos apontamentos daqueles que nos seguem, mas diante, entre nós e Deus, nós e a nossa consciência. Porque quando a gente consegue estender essa ligação divina, né, entre nós e o nosso Criador, nós nos tornamos pessoas melhores, porque deixamos, muitas vezes, de preocupar-nos com as coisas da terra, com o julgamento alheio, primando pela nossa necessidade de sermos melhores, de fazermos o bem, independente do que nos aconteça. É fácil? Não é. Deveria ser, se nós já tivéssemos o Evangelho de Jesus no coração, que é o roteiro seguro para a nossa vida, que é um caminho sem erro. Mas nós ainda carregamos dentro de nós muitas imperfeições, muitas coisas que nos ligam à nossa inferioridade moral. Nós ainda somos invejosos, nós ainda somos orgulhosos, nós ainda somos fofoqueiros, nós ainda somos ligados muito à aparência, à vaidade, à prepotência, ao poder. E isso é algo que todos nós sabemos, né? A gente não vai tampar o sol com a peneira. Essa é a nossa realidade. Mas nós que já estamos aqui hoje estudando o Evangelho, tentando trazer
a palavra de Jesus para a nossa vida diária, para a nossa vivência, não mais só da boca para fora, mas entender o sentido do Evangelho para colocá-lo em prática na nossa vida. Então nós vamos pouco a pouco nos construindo, nos tornando pessoas melhores através dos nossos atos. E a gente começa a perceber que são nas pequenas ações, nas nossas pequenas atitudes diárias, que nós vamos nos tornando melhores. É quando a gente, confiantes no poder da fé, na fidelidade de Jesus em estar conosco, porque Ele nos disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas, ali Ele estaria. Então Ele está sempre no meio de nós, em qualquer lugar. Mas nós precisamos estar com Ele, porque nós temos certeza que Ele está conosco. Mas nós estamos com Jesus. Então é assim que nós vamos conhecer o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quando a gente perceber que as nossas ações estão de acordo com aquilo que a gente segue no Evangelho. Perdoar, amar, acolher, ser fraterno, não pagar o mal com o mal. São essas pequenas coisas que são tão grandiosas, é que nos levarão a nos conectarmos cada vez mais com a divindade. E assim a gente vai nós vamos nos ligando a Deus, ao plano divino. Porque nós estamos aqui, gente, unicamente para aprender a amar. Às vezes a gente acha que a gente tem uma missão grandiosa de fazer grandes coisas, mas o dia que nós aprendermos a amar, todas as coisas serão feitas de forma automática. Será hábito. Fazer o bem será uma atitude inerente a nós. Mas nós precisamos ainda aprender a fazer isso aos poucos, para que a gente possa se aperfeiçoar como ser humano. Nós trazemos em nós o germe da perfeição. Nós não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis. Perfeito é só Deus. Nós estamos no caminho da perfeição, mas nunca seremos totalmente perfeitos, porque senão nós seremos Deus. Então Jesus falou que vós sois deuses, Nós somos co-criadores, nós somos feitos à semelhança de Deus, mas jamais seremos Deus. Mas chegaremos a um nível quase de igualdade com Ele quando a gente trabalhar em nós e conseguirmos superar todas essas emoções que nos tornam ainda seres imperfeitos, digamos assim. Nós precisamos trabalhar essas imperfeições, como a gente fala, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, que nos distancia como irmãos. E a gente vai entendendo aqui, conforme a leitura nos diz, que um dia nós entenderemos que as dificuldades são bênçãos divinas. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar pelos perrengues da vida, Uma coisinha chata, que são essas tribulações que a gente passa cada dia, um desafio diferente. Mas no futuro nós teremos consciência de que são essas dificuldades que nos transformam em pessoas melhores. A gente costuma dizer que mar calmo não faz bons marinheiros. A vida, quando está tudo correndo tranquilamente, nós, no nosso nível evolutivo, a gente ainda se acomoda. A gente vai remando a favor da maré. Quando as coisas acontecem de uma forma a nos despertar para o melhoramento, e esse melhoramento, infelizmente, muitas vezes ainda é através da dor, que vem nos chamar para que a gente possa melhorar, para que a gente possa olhar para dentro de nós e reconhecer as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, essa amiga dor, essa irmã dor.
que ainda é tão difícil da gente entender. É muito difícil da gente compreender que a dor é a nossa grande aliada. Porque ninguém gosta de sofrer. Alguém aí gosta de sofrer? Levanta a mão, não tem nenhum, né? Então é uma coisa assim que ela é unânime. A dor incomoda muito, mas é ela que nos mostra que tem alguma coisa errada. Se a gente não sentisse dor física, se a gente não sentisse, né, o corpo não desse sinais de uma febre, a gente não ia descobrir que a gente estava com algum problema físico que precisa de tratamento. Uma pessoa que não sente dor, ela pisa num prego enferrujado e continua andando. A dor é que vai fazer ela perceber que ela pisou em alguma coisa, que machucou, que ela vai buscar um tratamento, né, vai tomar uma vacina antitétano. Se não fosse isso, continuaria a vida e daí a pouco morreu sem saber por quê. Então a gente vai entendendo que essas lutas que a gente enfrenta na nossa vida, elas são os grandes instrumentos para a nossa melhoria. E é onde a gente começa a se questionar, não o porquê dos problemas, não o porquê das dificuldades, mas o para quê. Para que essa situação está sendo colocada na minha vida? O que eu preciso aprender com isso? Como é que eu me reconheço como filho de Deus, amparado, amado, nesses momentos? Como é que eu estou agindo com o conhecimento que eu tenho adquirido aqui na Casa Espírita, através dos estudos? Quando a irmã dor chega, quando a dificuldade chega, como é que eu reajo? Ou eu ajo? Porque é diferente de agir e reagir. Reagir é uma situação impulsiva, né? A pessoa te fala alguma coisa que você não gosta e você, na mesma hora, você está dando uma má resposta, né? Alguma coisa assim. Isso é reagir. Agir é pensar antes. Então, quando as dificuldades nos chegam, como que a gente está pensando sobre isso? O que isso quer me dizer? Onde é que eu preciso melhorar? E essa é uma reflexão difícil, porque a gente não percebe muitas vezes onde é que nós estamos falhando, onde é que nós estamos necessitados de melhora. Dói, mudar dói, crescer dói, porque nós precisamos abrir mão de muitos sentimentos guardados, de muitas coisas que a gente ainda sente prazer, apesar de ser ruim. E isso é algo que a gente tem que pensar, porque às vezes a fofoca, a maledicência, todos nós sabemos que isso é uma coisa ruim, mas a gente lá no fundinho, às vezes a gente ainda gosta, né? De dar aquela alfinetadinha no outro, de falar mal do outro, mesmo a gente sabendo que isso não é positivo. Como diz, eu não estou criticando, até porque todos nós, sem exceção, ainda estamos nesse nível. Por mais que a gente se vigie, por mais que a gente já tenha consciência, vira e mexe a gente dá umas escorregadelas, né? O importante é a gente levantar, a gente seguir adiante e melhorar. Não é olhar para as nossas dificuldades para se martirizar ou para se culpar, mas para entender que a gente precisa melhorar, né? A gente brinca assim que essa reforma íntima, essa mudança, ela tem que ser feita sem martírio, sem culpa, sem o chicote, né, do minha culpa, mas é observar que eu ainda trago esses defeitos, eu ainda trago essas necessidades de serem aprimoradas para alguma coisa melhor. Isso não é apontar o dedo, né, para que a gente fique se sentindo inferior. É para que a gente reconheça que a gente ainda está num caminho árduo de se despir do homem velho para construir o homem novo. E desconstruir esses sentimentos,
essas posturas que foram geradas através de vidas e vidas e vidas vividas, né, ao longo das nossas encarnações, nós não vamos desfazer isso da noite para o dia. Não é numa encarnação que nós vamos conseguir transformar tudo isso e sairmos daqui santos. Mas se a gente melhorar uma vírgula, a gente já venceu nessa encarnação. Se a gente conseguir melhorar em nós as nossas disposições para a guerra, para o rancor, para a mágoa, nós já teremos melhorado. A gente já está no caminho do aprender a amar. Essa palavrinha que é tão utilizada, né, para expressar o quê? Um sentimento. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que o amor é uma lei, é um mandamento, não é um sentimento, né? A maior lei que existe é o amor. Nós estamos caminhando, mas entender que essa palavra, que esse amor é lei, ainda está muito longe de nós. Mas é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. E nós vamos conseguir, porque Jesus nos disse que estaria nos aguardando até o fim dos tempos. Não importa, Ele não colocou data, Ele não colocou limite. Ele disse que estaria conosco. O tempo da nossa trajetória, ele é individual, porque depende de cada um. Aqueles que andam mais rápido, porque seguem o caminho certo. Aqueles que param à margem do caminho. Vou dar uma descansadinha, encosta na árvore, né? Quero sombra e água fresca. Há aqueles que param e falam, não, estou com preguiça, vou ficar aqui mesmo. Então, essa caminhada é individual. Nós estamos aqui numa grande escola, fomos matriculados, nem todos ao mesmo tempo, existem alguns mais novos, outros mais velhos na jornada, mas matriculamos e estamos, cada dia, nos esforçando para passar de ano. Agora, a disposição, a determinação e a disciplina, ela é de cada um. O meu tempo é diferente do tempo de cada um. Às vezes nós encontramos pessoas que vão estar no mesmo ritmo, outras pessoas que vão estar mais lentas, outras pessoas que vão estar mais aceleradas, né? E a beleza da vida está aí. Porque se eu estou num nível melhor, eu posso olhar para aquele que está atrás e incentivá-lo e ajudá-lo a caminhar mais rápido. Assim como aqueles que estão à frente também podem se virar e estender a mão para mim e para quem está ao meu lado. Então vamos nos focar nessa possibilidade que nos é ofertada, principalmente através da doutrina espírita, de reconhecer a grandeza que nós temos em nós como filhos de Deus, a oportunidade que nos é dada através da reencarnação, para que a gente possa converter essa experiência na Terra em celeiro de alegria para a eternidade. Porque um dia a gente há de chegar no plano espiritual, pegar a nossa ficha corrida. Já viu aquela história que pega aquele pergaminho e vai estendendo assim, a perder de vista? Essa vai ser a nossa história. Mas que a gente tenha muito mais motivos de alegria do que de tristeza. Porque a partir de hoje, como diz o Chico, né, o nosso livro da vida, que ele seja essa página em branco hoje, que a gente vai escrever ela com uma história diferente, uma história melhor, uma história mais cheia de boas ações, do bom entendimento, e a gente vai construindo um ser humano melhor. Porque se cada um se tornar uma pessoa melhor, com certeza o mundo irá ser melhor. Às vezes a gente olha pelas situações que estão ocorrendo no mundo hoje, e a gente para pensar, às vezes dá uma descrença. Aí a gente se questiona, mas será que o mundo está melhorando mesmo? Será que as coisas estão caminhando
como diz Jesus, como diz a doutrina espírita, para um mundo de regeneração. E a gente começa a perceber que nosso entendimento é muito menor do que o entendimento que é a espiritualidade. É triste, não vamos negar, que é muito triste ver como o homem tem lidado com a sua evolução. Mas a gente entende também, quando a gente vai fazer uma reforma em casa, primeiro a gente precisa quebrar, né? Faz uma sujeira, dá uma trabalheira, haja tanto entulho para a gente retirar, para poder reconstruir, reformar, para no final, né, tá uma casa linda, maravilhosa, do jeito que a gente sonhou, né? Tudo brilhando, tudo limpinho. Nós estamos num momento de limpeza. E a gente gostaria que essa limpeza tivesse sendo feita com mais cuidado, porque existem pedreiros caprichosos, né? Mas existem aqueles também que fazem uma lambança. Então, que se nós fôssemos pedreiros da reconstrução com mais capricho, a gente iria fazer essa transformação do mundo de uma forma mais leve, mais organizada, digamos assim. Mas, infelizmente, ainda há aqueles que acham que para a gente modificar, reconstruir, tem que ser na base da força, através do ódio, da violência. Mas nos lembremos que acima de nós, Jesus está no leme desse barco. Não tem nada que ele não saiba. Não tem nada que a espiritualidade não esteja atenta. Gostaria que fosse diferente, mas ele também conhece o nosso coração. Conhece as ovelhas do seu rebanho. Tem umas ovelhas rebeldes, mas fazer o quê? Faz parte da trajetória. Mas nós que estamos aqui, sejamos ovelhas mais dóceis, mais obedientes, entendendo melhor as leis divinas, entendendo o nosso papel no mundo, para que um dia a gente possa ser reconhecido como discípulos muito amados de Jesus, porque a gente faz a vontade do Pai. Jesus nos fala, eu sou o filho bem amado, eu faço a vontade do meu Pai. E a gente caminha para isso, que a gente seja bem amado quando a gente faz o bem ao nosso próximo, quando a gente enxuga as lágrimas, quando a gente ouve, né, se empresta o ouvido para aquele que está agoniado, que está com o coração sofrido, que a gente seja bálsamo na vida de alguém, que a gente seja apoio, seja aquele que está silencioso. Às vezes a gente não tem palavras, porque a gente não entende ou não sabe nem o que falar diante da dor do outro, mas que a nossa presença seja um porto seguro, que nós sejamos alguém que esteja ao lado das pessoas ao nosso redor como uma fortaleza, da mesma forma que a gente tenha uma fortaleza ao nosso lado quando a gente precisar. E a gente entender que nós estamos aqui uns pelos outros, que nos reconheçamos como irmãos, como filhos amados, para que o Espírito da verdade, a verdade que Jesus veio nos trazer, da fraternidade, da bondade, da solidariedade, ela esteja sempre ao nosso lado, que a gente possa se reconhecer. E a gente vai observando aqui, né, quando ele fala que nós vamos conhecer o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos na estrada para a redenção divina. Todos nós, na nossa ficha corrida, nós temos algumas coisas que nós fizemos que não foram boas, né? Se a gente fosse santo, a gente não estaria aqui. A gente reconhece o nosso planeta Terra como uma prisão,
Isso é nos falado dentro da literatura espírita. Dentro de uma prisão, só tem aqueles que, por algum motivo, cometeram alguma infração contra a lei. Então, a Terra é uma prisão. Todos nós que reencarnamos aqui temos dívidas com a lei divina. Mas essa prisão é também uma escola. Deus nos permite a reencarnação como uma maneira da gente refazer o nosso caminho, da gente repensar as nossas atitudes. E além dessa escola de aprendizado constante, onde a dor é uma das professoras, nós também temos a Terra como uma oficina de trabalho. Então, apesar de sermos infratores da lei divina, nós estamos no educandário pela misericórdia divina. E também estamos numa oficina de trabalho. E é nessa oficina que nós vamos conseguir a nossa redenção. Que todo mal que porventura a gente tenha feito, que ele se reverta em bem, através do trabalho. E o trabalho, existem inúmeras formas de ser feito. Que a gente saiba escolher ser amor onde a vida nos plantou. Dentro dos nossos lares, sejamos bons filhos, sejamos bons pais, sejamos boa esposa, sejamos bom esposo, sejamos bons para aqueles que convivem conosco, que sejamos pessoas mais compreensivas e tolerantes no nosso ambiente de trabalho, que a gente seja alegre e responsável nos nossos ambientes de lazer. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, nós podemos trabalhar para a nossa melhoria. Nós podemos trabalhar para o bem do nosso semelhante. Eu não enxergo de longe, então tenho que pôr o óculos para ver as horas, gente. Então fica aí, essa reflexão meio às pressas, substituindo o Renato, que não pôde vir, mas que a gente não deixe nunca de ter na nossa mente essa questão, que nós seremos reconhecidos como filhos bem-amados de Deus, como irmãos, se a gente dedicar a nossa vida a fazer o bem. Porque a lei divina nos convida todos os dias a sermos melhores. Nos convida a pensarmos em como fazer desta encarnação a melhor da nossa existência. Que a gente dê um passo de cada vez. Que a gente se observe, se olhe. Como dizia Santo Agostinho, que a gente chegue ao fim do dia, faça uma reflexão e veja onde nós podemos melhorar. Pensemos sempre na parte positiva. Não nos apeguemos aos erros, que eles sejam faróis a nos lembrar que aquele caminho a gente não deve seguir. Mas que nós estamos cada vez mais fortes no entendimento do porquê estamos aqui. Nós estamos aqui na Terra para aprender a amar. Que a gente faça disso um exercício diário, através do bem que a gente possa dedicar aos que nos cercam. Porque quando a gente se dispõe ou predispõe a fazer o bem, a gente primeiro começa a trabalhar isso dentro de nós, porque a gente só dá o que a gente tem. Então comecemos a ser mais bondosos, a olhar para o nosso próximo com olhos de amor, com olhos de bondade, entendendo que somos todos
espíritos em evolução. Cada um de nós aqui, cada um com quem a gente convive, está fazendo o seu processo evolutivo. E nós não temos como mensurar e saber as dores que cada um traz no coração. Então, que a gente seja mais tolerante, que a gente tente olhar para o outro nos momentos, né, em que o outro às vezes está enfurecido, nos momentos em que o outro está irritado, que a gente não se magoe tanto, que a gente não guarde rancor, que a gente olhe para o outro e haja, pense que dores aquela pessoa traz dentro de si para estar tendo aquele tipo de reação, né? É difícil, porque nós ainda nos sentimos ofendidos com qualquer coisa. Sempre a gente acha que a palavra, o gesto, a ação do outro é para nos atingir. E às vezes a pessoa está tão machucada por dentro que ela não consegue, ela não faz por querer. É a maneira dela expressar a dor que ela tem dentro de si, a angústia, o não entendimento da vida, e se expressa às vezes dessa forma, né? Muitas vezes violenta. Mas nós que já estamos buscando sermos reconhecidos como filhos de Deus, cabe a nós dar o exemplo e parar e pensar e olhar para o próximo e muitas vezes olhar para nós mesmos com olhos de bondade, entendendo que cada um está passando pelo seu momento de renovação. A Terra, lembremos, é uma prisão, é uma escola, mas principalmente é uma oficina de trabalho. Então vamos trabalhar, minha gente, porque o tempo está passando muito depressa, né? Cada dia mais a gente vê, né, a questão do tempo passando, as possibilidades de reencarnarmos no futuro estão ficando menores, né? Hoje ninguém está querendo ter filho, então daqui a pouco a gente vai ter que ficar implorando para que a gente possa ter outras oportunidades de reencarnar nessa oficina abençoada. E agradecer a Deus principalmente, porque apesar das colocações, Ele nos deu um planeta maravilhoso para a gente fazer, né, essa nossa evolução, embora a gente não tenha respeitado tanto assim essa terra-mãe. Mas é isso, pessoal, muito obrigada pela atenção, muito obrigada aí, né, por vocês terem a paciência de me escutar e que nós possamos voltar aos nossos lares com muita paz e alegria. Obrigada.